Bom, olá, Boa pessoal. tarde. Boa tarde. Bom, eu sou a Thaís, meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou artista plástica, sou psicanalista, né? E também trabalho aí nessa área de educação especial. E hoje eu trouxe aqui a Tabata. A Tabata é Tabata Passim Pérez. A Tabata é nutricionista, especialista em nutrição humana há 5 anos e atua na área hospitalar em todas as clínicas médicas e com pediatria também, com atendimento de crianças com falhas genéticas e diversas necessidades nutricionais. Atualmente nutricionista em grande hospital também, do público, né, da Zona Oeste de São Paulo. Ela também faz parte aí de um hospital também, né, Tabata? Isso mesmo, Thaís. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar ajudando os pais, né? E estar participando do seu canal. Fico muito feliz. Eu que fico feliz de poder te convidar e chamar uma profissional, né, excelente que nem você, porque assim, na verdade, o meu canal ele é voltado não assim, somente para essas questões de inclusão, mas a gente procura trazer opções diferentes aí para as pessoas conhecerem a respeito, e eu trago bastante especialistas também para falar a respeito, né, da parte educacional ou da parte de saúde, que é muito importante e que se soma, né, à área educacional. Então, nutrição é 100% se somar ao educacional. Com certeza, né? Nós somos a equipe de apoio, né? Todos, um ajuda o outro, né? Um acrescenta um pouquinho e vamos, né, mudando as pessoas, melhorando a qualidade de vida. É isso que é o mais gostoso, né, da terapia. Né, ver que está dando certo, que está mudando, que estamos ajudando as pessoas. Isso é muito bom. É verdade. Tá. Então, vamos lá. Eu selecionei umas perguntas aqui e a gente vai procurando responder. Pessoal, ó, a primeira pergunta que eu selecionei aqui para ela, tá? Essa daqui. Comer é uma das experiências mais sensoriais que você pode ter. E as crianças com TEA podem representar comportamentos restritos, seletivos e ritualísticos, inclusive, que afetam diretamente os seus hábitos alimentares, resultando, né, no desinteresse e na recusa dessa alimentação. Como que podemos ajudar essas crianças para que isso não ocorra? Você tem alguma ideia, Tabata? É assim, Thaís, quando a gente fala em comportamento alimentar, a gente tem que pensar na família como um todo, né? Porque eu não tenho que pensar, meu filho é autista, só ele tem que comer bonitinho e a família não. Nunca vai funcionar com qualquer família, né? Desde uma criança que não tem autismo, e na família com autismo tem que ter essa organização, né? Então, quando a família ela já começa a se organizar, leva o filho junto para comprar os legumes na feira, se conseguir, né? Ou mostra que está fazendo, que aquilo é gostoso, sabe? Vai colocando a criança, mesmo que ela não some muito, mas que ela vá vendo, percebendo, né? Que a família tem uma organização, que a família tem um horário da alimentação, que a família procura colocar um prato colorido, um prato nutritivo. Então, isso vai despertando aos poucos, porque a gente não pode forçar a criança autista a nada. Então, tudo é natural. Né? Tudo é natural. Então, ela vai olhar, ela vai ver que a família está comendo colorido, legumes, um arroz diferente. Então, aquilo vai despertar com o tempo a vontade dela. Como o autista ele é muito seletivo, às vezes assim, porque não desenvolveu direito a mastigação, então eles às vezes preferem um alimento mais mole. Então, tudo isso contribui para que ele tenha interesse em outros alimentos, né? Claro, não vai oferecer sempre um aspargo, alguma coisa muito amarga, um jiló que tem um
um aspecto esquisito, né? Mas primeiro, respeitar o que ela já tem de interesse. Então, vamos supor, vou dar um exemplo, tá bom? Ai, meu filho só come batata. Tudo bem, vamos começar com a batata. Já é um bom começo. Tá lá. Cozinha a batata, coloca no prato de uma maneira bonitinha. Rala uma cenoura, coloca do lado, faz um cabelinho, né? Coloca na Faz batata. uma coisa lúdica, né? Uma Isso, coisa aí na hora de... lúdica. Coloca, aí faz uma estrelinha com brócolis, uma florzinha, e vai aos pouquinhos oferecendo. Ela vai olhar, ela vai pegar, ela vai achar estranho, vai deixar de lado. Aí na próxima vez faz de novo. Então, aos poucos, vai colocando isso para ela. É isso que é interessante. Na nutrição, a gente também tem nossos parceiros, que são os suplementos alimentares. Então, óbvio que nós vamos precisar utilizar, porque como a criança é uma criança seletiva, ela não vai comer muito a quantidade que ela precisa, né? Aos poucos a gente vai ajustando. Mas enquanto ela não consegue chegar na quantidade que ela precisa, a gente pode utilizar alguns suplementos. Tem alguns suplementos que não têm sabor, eles são em pó, você pode colocar por cima da comida, ou no suco, na própria água. Isso vai ajudar a não deixar que ela desnutra, né? Porque a criança está em fase de alimento e ela precisa de nutriente. Então, nós temos alguns parceiros aí que podem nos ajudar. Legal, bacana. Na verdade, assim, o que eu ia até complementar com o que você estava falando é que existe pro autista, ele precisa, às vezes, de uma determinada rotina. Mas isso depende, né? A gente sempre fala que para autista, você tem uma determinada variação, né? Depende de cada um. Cada autista é um autista diferente, né? Isso eu levo muito em consideração quando eu estou também trabalhando também, né, na psicopedagogia. E aí, o que a gente pode tentar fazer é o seguinte, estabelecer na rotina deles, acho que você vai gostar também do que eu estou falando. É muito importante. Estabelecer na rotina deles, assim, vamos comer, né? Então, se a gente vai comer, então traz a criança para a cozinha, vai lá, faz uma comida com essa criança, tenta fazer a comida, tenta fazer com que ela sinta aquele cheiro, vê se ela tem, se ela não vai ter aversão a isso, é lógico, nós temos que ter esse cuidado, né, para ver se ela não vai ter aversão, mas a gente tem que ir tentando aos pouquinhos e ir trabalhando com a criança que é autista, né, para fazer com que ela vá aceitando determinadas alimentações e não restrinja tanto. Lógico, né? Aí, assim, eu pelo menos coloco a sugestão, né? De fazer assim, coloca aquele pratinho que ele gosta, você sabe que às vezes ele gosta de um arroz, de um feijão, põe, respeita isso nele. Porém, mostre as outras opções, né? Não deixe de mostrar, porque às vezes ele vê, sei lá, uma beterraba, por exemplo, que é colorida, e ele tem vontade de comer, ele vai lá e vai pegar, né? Com certeza. Então a gente tem que tomar esses cuidados. É lógico que temos autistas que às vezes, isso acontece bastante, viu, Tabata? Eu tô falando por experiência, assim, do que eu vejo das mães que elas me comentam. Às vezes tem autista que até nem come, não come no dia. E aí, só no outro dia que come. Por quê? Porque às vezes não tem o que ele quer comer ali. Se não tem o que ele quer comer, então ele só vai comer no outro dia. Sim. Aí é até importante, Thaís, assim, claro, precisa fazer um acompanhamento com o nutricionista para ele justamente identificar esses momentos e poder orientar a família, porque cada criança é diferente da outra, né? Cada criança tem o seu nível. Então, assim, é importante acompanhar. Justamente no caso assim, vamos supor que essa criança só gostasse de hambúrguer. Nós podemos fazer um hambúrguer em casa de uma maneira saudável, com um suplemento incluso naquela refeição, e a criança vai se interessar e vai estar se nutrindo. Então, é por isso que é importante acompanhar com o nutricionista, né? Na verdade, com a equipe completa, né? Mas com o Nutri, ele vai poder
entender os momentos, e as refeições e os alimentos que eles gostam para modificar, para como fala, mudar a receita. Vamos supor, de um bolo. Eu posso oferecer um bolo de chocolate. Vamos supor que a criança só gosta de bolo de chocolate. Então, eu posso oferecer esse bolo com o suplemento embutido nele, e a criança vai estar se nutrindo e vai estar comendo, né? Sim, então, claro, vai. Por isso que é muito importante o Nutri estar junto com a criança, né, no desenvolvimento dela. Ah, não. E isso é muito importante mesmo. Eu sempre falo, né, aqui no meu canal, eu sempre falo, Tabata, que todos os profissionais têm que trabalhar em conjunto. E eu acredito até que, assim, a psicopedagogia, às vezes, tem que, sim, falar junto com um nutricionista para ver qual que é o alimento mais adequado para esse tipo de criança, né? Com certeza. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu tive em sala de aula, mas não era de autismo, tá, gente? Mas eu tive isso com crianças com déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Eu lembro que eu tinha... meu antigo chefe, ele chegou e falou assim, vamos dar balas para as crianças. Ok, dar balas, certo, tudo bem. Porém, quando elas saíam da sala e elas iam embora, né, para casa, você imagina a quantidade de bala que elas pegavam. 10 balas, 20 balas, todas assim, né? E às vezes elas comiam bala na sala, antes de entrar na sala de aula. E eu percebi o comportamento totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Por quê? Eu percebia que elas ficavam muito mais agitadas, né? E aí, assim, causava, assim, uma questão no comportamento delas que eu não conseguia dar aula direito por conta disso. Então, o que eu fiz? Falei, vocês vão fazer o seguinte, vamos negociar aí o comportamento de vocês, né? Se vocês fizerem o comportamento direitinho, vocês vão poder levar para casa 3 balas apenas. Só. E era isso que a gente combinava e seguimos o combinado até o final do ano, né? E diminuiu esse tipo de comportamento mais acelerado dentro da sala de aula, porque era muito rápido. Eu não sei o que acontecia, era muito rápido, assim, né? O açúcar tá a vapor, né, na corrente sanguínea, né? E aí eu queria que você explicasse o que acontece nessa questão do açúcar que pode afetar o cérebro do autista, porque a gente percebe que é muito rápido, né? Sim. Bom, geralmente, não são todos, né? A gente está falando assim, tem casos de crianças que conseguem ter uma alimentação regrada, e aí comem um doce e fica ok. Mas tem crianças que ficam muito tempo sem se alimentar. Quando a gente não se alimenta por muito tempo, a nossa glicemia cai, né? E aí, quando ela come um doce, esse doce, ele eleva tão rápido a glicemia, que a hiperatividade vem assim, turbilhão, né? Então, a criança ela fica muito mais agitada, então ela pode ter crises, né, Thaís? Então, ela fica muito agitada por conta de uma alimentação errada e do consumo de produtos que tenham muito açúcar ou cafeína, como chocolate, taurina, também que são componentes que estão ali nesses alimentos. Então, eles ficam muito hiperativos, e aí eles ficam mais estressados, então aí desanda o tratamento, né? Se eu posso dizer assim. Então, por isso, não que a criança não possa comer, mas é importante saber os momentos que ela pode comer para não causar esse pico de insulina, né? De glicemia, e causar aí a hiperatividade na criança. Então, por isso que é importante evitar esses alimentos. Ah, tá. Não, é importante mesmo, né? Até porque já foi comprovado aí que o açúcar, ele ajuda, né? Ele ajuda não, na verdade ele meio que faz o neurônio morrer, né? De certa forma, de tanta energia que libera, né? Que o neurônio da gente fica realmente estranho, né? Se nós, assim, nós que não temos o transtorno, quando comemos muito açúcar, já ficamos com muita hiperatividade, então uma criança que já é sensível, né? Então fica, por isso que às vezes ela tem crises que ninguém consegue entender, né? Meu Deus, que Exatamente. Então o açúcar, ele contribui para isso. Então por isso que tem os momentos certos para estar consumindo. Eu não estou dizendo que eles não podem comer doces,
mas eles têm o momento correto de comer. Para tudo tem um equilíbrio, né? Exatamente. Para tudo a gente tem um equilíbrio. Então, Exatamente. né, pode conversar com eles de fazer, né, essa questão do doce, mas equilibradamente, né, dentro das orientações aí do nutricionista, né? Isso mesmo, tudo porcionadinho, aí dá certo. Agora, se for assim, pode comer à vontade, aí vai dar problema. Aí não é nem legal. Bom, vou fazer uma outra pergunta. Pode falar, pode completar. Completando, né? E o açúcar em excesso a longo prazo, a criança pode desenvolver diabetes e outras doenças, né? De sangue. E aí já vai. Aí, criança diabética precisa ter um cuidado maior ainda com a alimentação, com medicação. É uma cascata que não é muito legal, né? Então, quanto mais natural a alimentação, com muita paciência, quanto mais natural, melhor para ela e para a família, né? Com certeza. Melhor para todo mundo, né? Com certeza. Bom, a segunda pergunta é essa daqui, ó. Que tipo de alimentação pode ajudar o cérebro autista? Bom, falamos aí do açúcar, né? Que temos que tirar ele da dieta. Existem as gorduras boas que nós encontramos no óleo de peixe, nós encontramos nas oleaginosas. Essas gorduras, elas ajudam nos neurotransmissores. Elas ajudam os impulsos nervosos aí nos lugares que tem que ir, né? Então, a criança consegue ter uma concentração, um desenvolvimento melhor. Então, esses tipos de alimento, claro, com alimentação completa, né? Toda fracionadinha, saudável, mas as oleaginosas e o óleo de peixe ajudam muito no autista. Por quê? É uma alimentação anti-inflamatória, né? Então, vai ajudar a criança a desenvolver. Então, é muito importante esses alimentos. Então, peixes, abacate, nozes, castanhas. Claro, se a criança tiver uma sensibilidade a esses alimentos, que a gente consegue identificar com exames bioquímicos, aí a gente parte para outros, né? Mas, a princípio, esses são os alimentos que ajudam muito ao autista, a criança autista. Ótimo, bom saber. Assim, aqui na verdade os pais também perguntam muito isso pra gente em consultório, né? Eu pego às vezes essas crianças autistas, eles vêm, eles conversam com a gente, perguntam, né, o que a gente pode ajudar em relação à questão alimentar, né? Na verdade, assim, basicamente o que eu oriento é sempre fazer, é o que eu falei já no início, né? Trazer a criança para a cozinha, para fazer com que ela, por exemplo, um exemplo super legal é fazer com que a criança monte a mesa. Bacana! Ela montando a mesa, além de ela já estar fazendo essa questão de autonomia, né, que a gente também fala muito da autonomia da criança autista, ela também está fazendo parte daquele momento, né? Uma outra observação também que eu acho que é importante a gente poder falar é o seguinte: sempre que formos almoçar, né, com a criança, almoçar com mais pessoas próximas a ela. Por quê? A criança, assim, né, no geral, tá? Eu não falo somente dos autistas. As crianças, no geral, elas olham o que a gente come, né? Com certeza. Elas observam o que a gente come. Então, assim, se elas olham, com certeza, né? Se você está comendo uma salada, ou às vezes comendo alguma coisa que é um pouquinho diferente, ela vai querer experimentar por si só. Com certeza. Né? E aí, assim, normalmente é o que eu mais oriento os pais a fazer esse tipo de prática. Existe dentro da parte da psicopedagogia e da psicologia também o estudo de terapia ABA, que é a terapia comportamental, na verdade. E aí, assim, a gente tenta fazer através dessas terapias, né, não impondo a criança, na verdade, tá, mas mostrando regularmente isso para ela, a gente vai
fazendo com que a criança vá criando um comportamento melhor até para essa parte nutricional, né? Então, a gente, na nossa parte, nós fazemos a parte de justamente de comportamento, né? É tudo uma integração, né, Thaís? A criança precisa ver que a família tem uma organização, que a família come alimentos diferentes, coloridos, né? Porque não adianta eu querer que meu filho tenha uma alimentação equilibrada e saudável se eu como tudo errado. Eu sou o exemplo dele, né? Então eu tenho que ser uma pessoa paciente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que procura saúde. Ele vai começar a perceber que eu faço isso e vai ter interesse, né? Então, falou tudo, é bem isso mesmo. Não, mas é o que eu falo, isso não é só com as crianças típicas, né? E as atípicas também, é a mesma coisa. A gente não pode esquecer que nós estamos lidando com uma criança. Sim. Né? Apesar do autismo, ela também tem os mesmos tipos de sentimentos, os mesmos tipos de comportamentos, e a gente tem que realmente trabalhar essas questões, né? Então é muito importante. É muito bonitinho vendo elas assim. Ai, gente, eu sou toda emotiva, tá? Se eu estiver sendo muito emotiva, vocês me cortam. Elas explorando outros alimentos, é muito bonito, é muito legal. Em hospital, como no meu caso eu trabalho mais em hospital, né? Quando alguma tá internada, nós mandamos o pratinho todo com carinha, nossa, elas ficam encantadas. Primeiro elas ficam olhando bastante, né? Aí depois a mãe vai ofertando alimento, elas vão comendo, não tudo, claro, mas o mais bonitinho é ver ela ficando feliz com o que tá recebendo, né? Aí a mãe fica feliz porque em casa ela não comia cenoura, aí passou a comer cenoura, então é muito legal, é muito bacana. Tabata, você tem alguma experiência assim para contar com alguma criança autista que você teve experiência, foi legal? Sim, esse caso, né? Eu vou entrar nele. É uma criança que ela internou, né? Por de resfriado, enfim, forte, né? E tava comendo nada, tava tendo muita diarreia, então tava desidratando. E a equipe toda começou a trabalhar com ela, né? Lá no hospital, nós fazemos esses pratos para a ala de pediatria, né? Justamente porque como a criança está muito nada, então o nosso objetivo é fazer que pelo menos ela nutra, né? No hospital e não piore o quadro. Então tava essa criança lá, né? No cantinho dela, e a gente chegou, colocou a gente fala que é a albanzinha. A alban é a marmitinha, vamos falando assim. Aí a mãezinha abriu, eu já tinha explicado que ia vir, todo bonitinho. A mãezinha abriu, eu fiquei do lado acompanhando. E quando ela viu, ela ficou olhando assim, ela tava olhando, ela não estava focada na alimentação, ela estava olhando para outras pessoas, né? Depois que ela olhou, ela ficou em choque, ela ficou olhando, falei, ai meu Deus, né? Falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Vamos lá. Aí eu falei, mãe, oferta. Aí a mãe falou, olha que bonitinho. Aí ela foi comeu um pouquinho do arroz, a cenourinha, que era o cabelinho. A gente montou a carinha com arroz, né? Colocamos 2 ervilhas nos olhinhos, a boquinha era de beterraba e o cabelinho era de cenoura, né? Ela foi comendo um pouquinho no tempo dela. A gente foi vendo. E a mãe ficou super surpresa, porque em casa ela não comia cenoura. E no hospital passou a comer, porque estava de uma maneira diferente, né? E aí a gente pegou uma paixão para essa criança, ela melhorou, teve alta, né? E assim, muito bacana ver isso. Essa educação nutricional dentro de um hospital, né? A gente pensa que não existe, né? Mas existe. Com certeza, né? Ainda mais se você conseguiu passar isso para a mãe, e explicar para ela como fazer nesse sentido é o mais importante mesmo, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu fiz aqui uma brincadeira de mitos e verdades, né? E aí eu já vou fazer essas perguntas justamente para a Tabata, porque eu gostaria de saber, né, a respeito se esses nutrientes aqui eles são bons ou se eles não são bons. Eu acho que vai ser bacana a gente já ir conversando.
Bom, vamos lá, mito e verdade. Vamos lá. Leite, soja e farinha de trigo são ruins aos autistas? Bom, quando a gente fala de leite, a gente fala de caseína. Tem alguns pacientes que são intolerantes. Mas assim, não é porque estão falando que faz mal, tem que tirar. Não é assim. Quando a gente fala de intolerância, a gente fala de diagnóstico. Então a gente precisa ter passado essa criança no médico. O médico vai avaliar, vai pedir exames. Aí pede o exame, sai. Olha, ele é alérgico à lactose. Aí não faz bem. Aí a gente precisa mudar toda a dieta dele, porque o leite ele é a principal fonte de cálcio. Ossos, a criança está em desenvolvimento, né? Se eu tiro, sem saber se meu filho é ou não intolerante, eu estou desnutrindo ele. Então ele pode ter problemas de crescimento, porque falaram que o leite fazia mal, né? E a caseína, quem tem intolerância à lactose, à caseína, é um problema muito sério, né? É coceira, é alergia, é edema de glote, é febre. Então é uma coisa mais, como se fala, mais pontual. É que tem muito mito, né, Thaís? O pessoal fala que tudo faz mal, soja faz mal, mas na verdade não. Tudo isso só faz mal se a criança for intolerante a partir do diagnóstico médico, bom? Mas ao contrário disso, se for uma criança que não tem problemas, ele pode e deve ingerir leite, o extrato de soja. Era o leite extrato de soja, qual outro? Que agora esse que você perguntou. Farinha de trigo. E a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela tem um componente, né, que é o glúten, que algumas crianças celíacas, ou seja, que já têm, né, elas têm um problema muito grave com diarreia, com absorção de nutrientes. E aí tinha muito estudo antigamente falando de uma dieta, que é a dieta SGSL, SCSL, alguma coisa assim, que é sem glúten, sem caseína. E os pais estavam tirando e as crianças estavam desnutrindo, sendo que elas nem eram intolerantes, né? Que é uma dieta sem lactose, sem farinha de trigo, sem aveia, sem cevada, que são todos os componentes que têm o glúten. E na verdade a criança não tinha intolerância, acabou desnutrindo e aí tendo problemas de desenvolvimento, né? A longo prazo. Então, assim, essas dietas de cortar não é legal, tá? Não façam isso. Só tirem o glúten, só tirem a caseína, lactose, se o filho tiver um diagnóstico médico e no nutricionista que ele é intolerante. Aí sim, aí a gente foca numa alimentação que ofereça para ele os nutrientes que esses alimentos fornecem, né? No caso da farinha de trigo, é o carboidrato, que é o energético, e do leite, que é o cálcio, que vai fazer os ossos ficarem fortes e crescer, e fazer a criança crescer, né? Aí você também indica, por exemplo, fazer uma substituição, às vezes, em vez de colocar farinha de trigo, colocar uma farinha integral, alguma coisa assim? Sim, claro, a farinha integral ela é muito melhor, né? Porque ela tem muito mais fibra, muito mais nutriente complexo B, que são os nutrientes que fazem o desenvolvimento muscular, né? E imunidade da criança. Então, é muito interessante colocar na dieta de qualquer criança, principalmente dos autistas, alimentos integrais. Porque muitas vezes eles não gostam de fazer atividade física. E uma criança que é sedentária, ela pode desenvolver uma obesidade e lá na frente desenvolver diabetes, hipertensão, e aí aquela cascata chata, né? Que a gente sempre comenta, que não é legal ter diabetes, hipertensão, e obesidade é uma doença, tá? Infelizmente, metade da população brasileira é obesa, né? Então, acima de 33% de gordura corporal já é uma obesidade. Então, não é porque a pessoa está com uma aparência obesidade. Ela pode ser magra, mas ter uma quantidade de gordura corporal alta, e isso já caracteriza uma obesidade. Então, a criança também. Às vezes a criança é magra, mas ela tem uma composição corporal muito grande de gordura, por conta da dieta errada, né? Então, aí pode desenvolver outros problemas. Nossa, interessante saber. Bom cuidar. Bom cuidar, Bom por isso cuidar. que exercício físico é importante, né? Com e certeza. A alimentação sempre regrada também é muito importante também, não tem outro jeito.
né? É verdade, Isso para desde todos. criança, para É, todos, né? para todos. E se for de criança, melhor ainda, né? Porque já vai crescer um adulto consciente, né? E ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Porque eu conheço autistas que trabalham no hospital, tem médicos autistas, né? Então, assim, é muito lindo. Então, só saber cuidar direitinho que fica tudo top. É o que eu sempre falo, gente, essa questão até da própria estimulação da criança, né, para completar o que você está falando. A gente não deve desistir, jamais. Muito pelo contrário. Não devemos forçar também, mas sempre mostrar as opções para eles. É muito importante lembrar disso, né? Isso tanto na área educacional quanto na parte nutricional também. É verdade, né? É verdade. E bastante paciência e vai dar tudo certo, né? Se ela não aderir 100%, uns 80, 60, que for, um pouquinho que ela aderir vai fazer total diferença na qualidade de vida dela, da família. Então, assim, é muito interessante não desistir, que é muito gratificante. Como eu disse, eu tenho colegas médicos autistas, né? Então, né? Excelente. É muito lindo, é muito excelente. Bom, vamos continuar aqui, ó. O consumo elevado de alimentos cítricos pode ser bom? Bom, vitamina C vem da laranja, morango, frutas cítricas, abacaxi, né? Ela é uma vitamina que a gente não armazena no corpo. Então, se a gente comer muita vitamina C, só para vocês terem ideia, 3 gotinhas de limão, a gente já atinge a recomendação de vitamina C por dia, né? E o principal objetivo da vitamina C no nosso corpo é aumentar a imunidade, é melhorar a produção de colágeno. Então, é a vitamina C que faz produzir colágeno, não o consumo do colágeno que faz produzir colágeno, né? Então, no caso das crianças, aumentar a imunidade, né? E assim, se a criança consumir muita vitamina C, claro que não vai ser todos os dias, né? Ela vai eliminar pela urina. Mas se for muito, muito a longo prazo, ela pode desenvolver cálculos renais, de pedrinhas. Mas isso assim, é extrapolar demais a vitamina C, que é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, na verdade, ela não vai ter uma intoxicação por vitamina C. E não tem nenhum estudo dizendo isso. Mas a longo prazo, se ela exagerar demais, ela pode desenvolver pedrinhas no rim. Certo. Tudo que é demais também acaba se prejudicando, na verdade, né? Com certeza. Bom, corante alimentício processado é um grande vilão para a dieta de quem tem autismo? Com certeza. Corante alimentício, eu vou dar 2 exemplos, tá? Que são os maiores estudos. Corante roxo, que é daquele refrigerante roxo, que eu não posso falar a marca, mas acho que vocês já sabem, né? Já. Não sei o que de uva. E o corante da gelatina vermelho. Eles são corantes que eles fazem? Eles dão a cor, mas o organismo ele não reconhece esse corante. Então, quando bate lá no intestino, eles irritam a mucosa. Eles irritam a mucosa do intestino, que é o principal órgão que absorve nutrientes e que faz a criança ter imunidade, né? Então, chega lá, vamos supor que é uma criança que consome muito. Não estou dizendo que de vez em quando todo mundo toma, né? Não tem como. Vamos falar aqui. Tomar um copinho não vai acontecer nada, mas a longo prazo, todo dia tomar demais, que foi o caso dos estudos, ele dá alergia. A criança fica com muita alergia por conta de ter o corante presente ali na mucosa do intestino. Ele desenvolve, então, é uma criança que é mais doentinha, é uma criança que tem mais propensão à diarreia, tem o abdômen distendido. Então, assim, é uma criança que ela tem uma imunidade baixa. E criança com imunidade baixa, né, não consegue se concentrar, é uma criança que chora muito. Então, assim, é muito ruim oferecer corantes industriais. Tá, mas eu gosto de gelatina. Então, tem a opção de você fazer a gelatina com a gelatina incolor e o suco de morango natural. Então, você faz o suco de morango, fica bem gostoso. E aí você incorpora a gelatina natural
né? Porque a gelatina, ela nos fornece colágeno, então é muito legal. Aí você pode ofertar para o seu filho, até para a família em si. E aí aquele refrigerante de uva pode ser substituído por um suco de uva integral. O suco de uva integral, ele tem resveratrol, que é um componente roxo que ajuda na imunidade e na saúde cardíaca. Então você vai estar ajudando o seu filho a não ter problemas com o coração lá na frente, né? Não é assim, só um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? Todo dia tomar um pouquinho do suco de uva integral, os estudos mostram que ele melhora a condição cardiovascular. Então, muito melhor, né? Ah, sim, com certeza, né? E é natural também, né? E é natural, e não tem restrição, a não ser que a criança seja diabética, tá bom? Se for diabética, aí precisa com uma dose menorzinha. Mas aí quem tiver interesse de buscar um nutricionista, depois me chama, que a gente faz todo o plano da criança, tá bom? E é um suco que tem nutrientes, então você não vai estar dando um refrigerante com um componente que vai causar um malefício para o seu filho, né? Então, é uma boa troca. É até interessante você falar isso, porque então pode ser que às vezes esse tipo de corante, por exemplo, venha causar uma determinada crise, então, nessa criança, né? Principalmente numa criança autista. E a gente não sabe, porque como eles não sabem comunicar, né, exatamente o que está acontecendo com eles, então a gente também não sabe que pode ser isso. É verdade, porque esses dois corantes, fora os outros corantes, né, que estão presentes nas salsichas, todos os produtos industrializados tem corante, tá? Tudo tem corante, então precisa não só refrigerante e gelatina, então são todos os produtos industriais têm corante. Aí tem o corante verde, tem o corante laranja, tem o corante, tem tanta cor, tem azul, então precisa tomar cuidado com o alimento industrial por conta disso, fora os outros pigmentos, né? E os produtos naturais, eles têm os corantes naturais que o corpo humano reconhece. Então, por isso que não dá alergia. E uma criança que tem uma dieta com muito alimento industrial, principalmente autista, que são mais sensíveis, eles têm dor, né? Distensão abdominal. Então, às vezes, eles estão irritados por conta disso e você não sabe o que está acontecendo. Né? E às vezes até pode causar síndrome do intestino na criança. O intestino está tão doente, que a criança tem tanta dor e a gente não sabe o que está acontecendo, que pode ser por conta de uma alimentação completamente errada, né? Que corrigindo, ela não vai ter mais. Verdade. Né? Pode acontecer, né? Bom, autistas são mais propensos à obesidade? Sim, são mais propensos. Não são todos, né? Como eu disse, eles não gostam muito de fazer atividade física, porque eles... Você, Thaís, pode falar melhor que eu. Quando eles gostam de uma atividade, ou ler, ou montar alguma coisa, eles só ficam ali, né? Naquela atividade. Então, eles são mais propensos por conta disso, né? Mas tem autista que gosta de correr, então, de fazer alguma outra atividade. Mas eles são mais propensos por conta do sedentarismo, tá? Então, por isso que é interessante, desde de bebê, assim, já estimular uma caminhadinha no parque, né? Qualquer coisinha aí no mercadinho, aí na padaria, aí na escolinha, a pé, isso já é uma atividade, já ajuda a criança. Então, por isso que eles são mais propensos, sim. Exatamente. Desde que você estimule eles desde pequenininhos, já vai fazer com que ele tenha pelo menos um determinado interesse, né, em se estimular a andar, a correr. Eu conheço autistas que... assim, eles não gostam, por exemplo, de correr por conta da questão do suor, né? Então, assim, se sentem incomodados. Mas pode fazer uma outra atividade, né? A gente pode completar com o professor de educação física, né? E conversar com esse professor para que ele faça uma atividade que seja adaptada a essa criança. E aí ele possa explorar isso e passar até para os pais depois, né? Se for possível, passar para os pais para fazer com que essa criança faça em casa, né? Com certeza. Então, eu gosto muito de trabalhar as questões da psicomotricidade, que daí você pode sugerir atividades para essas crianças que sejam jogos,
E o bacana é, daí, sim, quando for fazer uma atividade física, fazer com que todos da família participem também, né? Então, se você tiver algum jogo que, por exemplo, vamos fazer assim, vamos pensar, uma queimada, é uma das ideias, né? Uma queimada que a gente possa fazer de uma forma diferente com a criança. Então, os pais, a família inteira participando já vai estimular uma atividade diferente para essa criança, Com né? certeza, é. E tem Então já bastante, né? Hoje em dia tem bastante atividade, né? Hoje em dia, né? Antigamente não tinha tem. muito, né? Hoje já tem tantas opções, eu tenho certeza que ele vai gostar de uma, não é? Então não pode desistir. Ah, sim, sim. Desistir jamais. Alguma coisa ele vai gostar. Nem que Sim, for sim, uma sempre tem. caminhadinha. Não, sempre tem várias opções. Aqui não pode deixar de apresentar para ele. Se É você verdade. deixar, já daí não é tão bom, né? É legal a É gente tentar verdade. procurar e estimular bastante essas crianças, sim, tá? Com Deixa eu certeza. ver, tem mais uma. Ah, tem mais uma aqui, uma pergunta. Devido às restrições, autistas não conseguem consumir todas as vitaminas necessárias? Com certeza, né? Principalmente as Hum, crianças, elas possuem necessidade. A gente está falando assim, micronutrientes. São o quê? Os nutrientes como cálcio, ferro, magnésio, zinco, que eles precisam de uma quantidade maior por conta que eles estão em desenvolvimento, né? Então, vamos só uhum, um exemplo, tá? Para atingir a recomendação de ferro, a criança precisa comer um bife médio. E às vezes o autista não quer comer a carne, né? Porque não gosta, porque tá dura demais, enfim, mas a gente trabalha isso, a gente trabalha no modo do preparo, oferece outros tipos, mas juntamente com isso, a gente sempre coloca um suplemento embutido na alimentação. Esse hum, suplemento, enquanto a criança se adapta, a gente não pode deixar ela desnutrir. Então, ele vem para ajudar ela a não desnutrir. Então, ela vai se adaptando à alimentação, né? Mas ali dentro está camuflado um suplemento que vai ajudar ela a ficar nutrida. E ela nutrida, ela tem mais resposta, ela tem mais fome. Então, criança desnutrida, geralmente o autista não quer comer porque ele está desnutrido, mas não desnutrido de calorias, desnutrido de micronutrientes. Então, quando a gente hum, consegue adequar esses micronutrientes, ferro, magnésio, sódio, potássio, ele começa a ter fome. Então, ele começa a buscar outros alimentos, né? Então, aí que é um total sucesso nessa nova adaptação, né, da criança. Então, por isso que é importante colocar o suplemento e ir ajustando os alimentos de acordo com o que ela gostar, né? Vou dar um exemplo. Ah, meu filho odeia feijão. Tudo bem, ele odeia feijão, ele não come de jeito nenhum. Mas você já tentou fazer uma outra preparação? Não. Ah, então vamos tentar, de repente ele goste, né? Esse feijão batidinho com um creminho, ou um purê de batata com suplemento, né? Então o arroz, às vezes um arroz colorido, montado com carinha. Então, tudo isso ajuda a criança a se nutrir e ela nutrida, ela tem fome. Então, quando tem fome, ela procura comida. Ela uhum. procura água, né? Então a hidratação também é importante. Então, por isso que é importante. Ah, tá. Então quer dizer que, na verdade, quando a criança ela tem essa parte da nutrição, naturalmente ela vai, assim, vai criar a vontade para se ter fome, né? Isso E mesmo. e aí, assim, pode acontecer, que é que eu falei para você, né? Às vezes eu pego casos que a criança não come um dia, 2 dias, mas porque não tem o Uhum, interesse em relação àquele tipo de alimento, né? uhum. Mas é o que você falou então. Se a gente resolve essa questão da alimentação e ele ter a vontade de realmente comer, aí provavelmente ele vai buscar por outro tipo de alimento, né? Com certeza. E assim, quando a criança faz acompanhamento com a equipe multidisciplinar e o nutricionista está integrado, a gente consegue, vamos supor, como eu falei, né?
Ah, ele só gosta de hambúrguer daquele determinado restaurante. Tudo bem, a gente vai fazer em casa esse hambúrguer. Ok, pai? Ok, mãe? Vamos lá. A gente pega a carne, compra, coloca o suplemento na carne, compra o pão, monta bonitinho para ele. Ele vai achar que é um lanche e vai comer. Mas na verdade ele tá se nutrindo. Ele não tá colocando gordura no corpo, né? Porque naquele lanche tem um suplemento, ele já é feito em casa. Então assim a gente vai conseguindo adaptar. Não estou dizendo que vai ser uma criança que vai comer perfeitamente, né? Se conseguirmos, ótimo. Mas se a gente conseguir 50% daquilo que ela não está fazendo, já é uma grande vitória. Porque ela vai ter uma qualidade de vida muito diferente. É notório você ver uma criança nutrida e uma criança desnutrida. Não estou dizendo de calorias, estou dizendo de micronutrientes. É outra criança, né? Então, por isso que é importante focar na nutrição e não desistir, porque é notório a diferença. Olha, eu posso falar até da parte educacional mesmo, né? Sim. Você vê a criança que tem, sim, uma alimentação um pouco melhor, às vezes essa criança, ela é até... Você percebe, sim, que atinge a parte da atenção da criança. A parte da atenção, a parte da memória, né? Acaba, assim, influenciando esse tipo de alimentação mais saudável, inclusive, influencia diretamente no aprendizado. E é lógico que para os autistas isso não é diferente. Com certeza, Não é diferente. Né? Então, você falou até da parte das questões da oleaginosa, né? Isso. Eu estava lendo uma matéria, diz que afeta diretamente a memória. Sim. Né? E isso não só para as crianças, né? Para todo mundo, né? Então, foram feitos estudos, olha só o nível, estudos com Alzheimer. Idosos que utilizam oleaginosas, eles têm uma memória presente, porque eles esquecem o presente, né? Eles têm uma memória presente melhor do que aqueles que estão desnutridos desses nutrientes. Então, assim, no autista é muito visual isso. Quando você vê a criança que tem uma alimentação bacana, é muito diferente. Ele é mais tranquilo, ele consegue focar em algumas outras atividades, né? Que você pode falar melhor que eu, né, Thaís? Quando tá hidratado e nutrido. Então, é outra criança, com outra qualidade de vida. Então, não desistam, novamente, não desistam. Isso é importante. A Aline Lima perguntou o seguinte: como retirar os antinutrientes dos alimentos? Os antinutrientes, tá. Quando a gente fala de antinutrientes, vou dar um exemplo. A criança comeu uma refeição e tomou um danoninho. Falei a marca, mas não tem como não falar. Aquele queijinho que a gente acha que é uma sobremesa depois do almoço. O que acontece? Aquele queijinho tem cálcio. Depois do almoço, se ele comer cálcio, qualquer refeição com leite, o cálcio vai competir com a absorção do ferro da alimentação. Então, pode ser que essa criança tenha problemas de anemia. Por quê? Os pais estão oferecendo cálcio, ou sobremesas, ou alguma coisa com cálcio, pudim, sei lá, alguma coisa assim que tenha leite na composição, e o cálcio e o ferro vão competir e nenhum dos dois vai ser absorvido. Então, os antinutrientes são justamente as interações que um nutriente faz com o outro e não deixa nenhum ser absorvido. Mas tem tantos nutrientes, o interessante é a Aline, né? O nome dela? Isso. Aline Lima. Aline Lima. É você fazer um acompanhamento com o nutricionista para a gente saber o que você está dando de errado, ou você, ou algum familiar, né? Para a gente ajustar, para não deixar um nutriente competir com o outro e deixar a criança ver nada, né? Então, o importante é passar na Nutri, ela vai fazer todos os cálculos, vai explicar tudo bonitinho, o que pode e o que não pode nas refeições, né? Para não acontecer isso. Deu para entender um pouquinho? Deu sim. Bom, a Ana Lu Alves perguntou o seguinte: como substituir a carne vermelha? Meu filho fica irritado quando come. Carne vermelha, certo. Nós podemos substituir por essas carnes vegetais, e tem várias receitinhas, e colocar o suplemento nutricional
na preparação desta carne, tá bom? E assim, Uhum. claro, a criança é vegetariana, não gosta de nenhum tipo de proteína animal. Tudo bem, a gente vai trabalhar com ela com suplementos e vamos fazer um plano alimentar com várias hortaliças que têm bastante ferro, juntamente com a vitamina C. Vamos dar um exemplo: brócolis e vitamina C. A Legal. vitamina C ajuda a absorver todo o ferro de origem vegetal. Então, por isso que eu falo, passa na nutricionista, para a gente poder adequar, explicar para você o que a gente está oferecendo ali. Qual nutriente está ajudando a absorver o outro. Ok. E tem Hum. mais uma pergunta da Aline Lima também. É verdade que os fenóis prejudicam as crianças autistas? Sim, tudo em excesso prejudica, né? Então, os compostos fenóis, os chás, cafés, então, como a gente falou, eles são estimulantes, né? Então, se a pessoa dá muito, a criança fica hiperativa, mas não é que ela não vai poder comer um chocolate, enfim, tudo tem a sua regrinha. Então, em excesso, sim, Certo. Tudo na verdade é controlado, né? Tem que ser de uma tudo forma controlado. equilibrada, né? Exatamente. Mas, assim, de qualquer forma, dá para perceber, né, que tudo tem que ser realmente uma alimentação regrada e também uma alimentação equilibrada, né, Tabata? Não pode também ficar sendo excessivo, né? Com certeza, tudo em equilíbrio, moderação e muita paciência. É o combo perfeito para a gente conseguir oferecer qualidade de vida para as crianças. Uhum, E para nós adultos certo. também, né? Sim, sim, na verdade isso não é só para as crianças, né? É, Acredito que nem você já falou aqui na live. Se a família tem essa construção de fazer isso dentro da própria família e oferecer para a criança que é autista, mostrar, estimular de alguma forma diferente para ela, que nem se fez da parte lúdica, né? isso. Isso já vai ajudar muito, né, na consciência dessa criança. Então, em relação a essa parte alimentar, né, assim, eu trouxe essa live hoje justamente porque tem muitos pais que perguntam a respeito, né, Eu e essa imagino. é uma grande dificuldade, na verdade, né. E aí eu queria te agradecer, Tabata, né, por você ter assim, esclarecido essas dúvidas. Eu espero que o pessoal também tenha gostado também. Olha, eu fiquei muito feliz, Thaís, pelo convite, como eu falei no começo. Eu espero ter sido assim objetiva. Claro que temos pouco tempo e muita coisa, né, para falar. Espero ter clareado um pouco, né, tirado algumas dúvidas e desejo tudo de melhor para todos vocês, Então tá bom. tá? Tabata, muito obrigada de qualquer forma, né, por você ter aceito aqui a live e agradeço a todos vocês. Até mais, pessoal. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.